Três filmes, né, muito diferentes entre si, fizeram um arco, assim, tanto nas terras indígenas diferentes, quanto também com as pessoas diferentes, né, que moravam em cada uma dessas terras indígenas, e também com o tema, né. A gente terminou com o filme do coletivo Iapoa, o Pitaria e o Arapió estão aqui, eles fizeram um roteiro, né, juntos. Mas primeiro vamos comentar o filme que abriu, o filme Nossa Terra, Nossa Casa, ao Aguajá. Mariana dirigiu esse filme. Ele foi feito no começo, pelo menos, né, na terra indígena Auá, aquela sobre a qual a gente estava falando. É a terra indígena que faz a ligação entre a terra indígena Autoriaçu e a terra indígena Caru, de onde vem o pessoal aqui que está conosco, né, das aldeias Auá e Tiracambu, mas aquele comecinho lá do filme era na aldeia Juriti, lá na terra indígena Auá, aquela que a gente disse que ela foi, né, regularizada por último e que teve aquele etapa de retirada dos não indígenas de lá de dentro, né? Então vocês viram como que aquela terra indígena que foi regularizada por último e que é propriamente Auá, que liga as duas outras terras indígenas, como que ela estava completamente não, porque os Auá ainda estavam lá, mas ela estava bastante, né, invadida e muito destruída, né? Então foi nesse contexto da desintrusão que a Mariana chegou lá. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de dividir a sessão com vocês, é um prazer estar aqui. E bom, só para falar um pouco no contexto que foi feito esse documentário, ele é parte de uma série que é financiada pelo Ministério da Justiça, que tem a intenção, né, de fazer um paralelo entre terras do Maranhão, dos povos Auá, e terras dos povos Guarani. E nessa etapa dos povos Auá, a gente vai documentar especificamente esse processo de extrusão que acontece na terra Juriti, né, com a retirada da comunidade que vive lá, enfim, dos fazendeiros, dos agricultores, e que quando a gente chega lá, a gente descobre muitas vezes que os grandes fazendeiros às vezes arrendam as terras, né, para pequenos agricultores viverem ali, né, e com isso eles conseguem fazer essas fachadas assim, né, um arco de proteção para poder lucrar com a terra, né, e se proteger também, né. Então, e a gente também viu que mesmo com o processo de extrusão sendo muito recente ali, né, o quanto a terra era muito vulnerável, assim, né, mesmo com todo o cerco que ainda estava assim super montado ali, a gente saía para fazer caminhadas assim e ainda tinha muitos vestígios assim de invasões recentes, como os próprios servidores da FUNAI que ficavam em algumas bases mais afastadas, assim, também tinham muito receio em dar depoimentos, como tudo era muito vulnerável ainda, assim, na região, né? Não sei como, mais de 10 anos, né, depois, como a região ali tá, mas... E aquela terra ali tinha uma questão específica também, que era os povos Auá que viviam ali também não se comunicavam, né, assim, com o restante dos outros povos, né. Não sei como que isso se dá hoje também, né, entre vocês ali também, é uma curiosidade minha também, entender como se dá a comunicação de vocês, assim, porque eu vejo que, enfim, sempre tem
assim, ao conversar com eles lá naquela época, assim, já tinha essa curiosidade, né, de entender como que as famílias que se separam, né, assim, como que fica, né, assim, essas relações, né, então também é uma curiosidade minha de entender. Mas é isso, assim, para dar um contexto geral, assim, um pouco de como, na época, assim, os porquês que foram feitos. E aí acabou que, ao ir para o Juriti e entender a situação daquela extrusão e a vulnerabilidade daquele povo, que mesmo entre aspas, tomando posse daquela terra, ganhando aquele espaço, né, para viver, ainda tão vulnerável, né, a gente, ao descer e sair daquela terra, a gente quis passar pela terra Caru e a Tiracambu para poder entender um pouquinho assim o que qual era a situação que aquele povo vivia ali, tão próximo ali à linha do trem, né? E como que era um pouco da realidade que eles viviam ali. Acho que um pouco isso. Acho que a estrada de ferro liga todo mundo, né? E a gente viu mesmo pessoas ao Aguajá ali que também já se foram, né? Então, não sei, eu acho que a pergunta da Mariana pode passar para vocês, né? Como que vocês se ligam uns aos outros entre as terras indígenas e nas aldeias, quando vocês veem as próprias imagens aqui dos parentes lá do Juriti. Miraquetá, é Miraquetá, aquela velha, não? O Mequetre é o nome da senhora lá que a gente viu que ela estava fazendo barraco, ela é Mequetre, é o nome dela, né? Ela faleceu, né? Mas ela não está viva, ela faleceu também, né? E a gente viu bastantes vídeos, né? O filme, né? Quer dizer, filme do Juriti, né? Como lá. E também com o negócio também disso. E foram trazer lá as aldeias do Juriti, né? Onde eles tinham, né? Como vocês viram também, né? Ele vive lá também, né? Conta um pouco o Juriti. Né? Vi o vídeo lá também, o Funai também lá também. E também como a gente viu no começo, né? Eles foram no canoa, né? Para ir lá na aldeia de Juriti. Antigamente era assim, né? Não tinha estrada, né? Usava vadeira, motor, né? E ir para a aldeia de Juriti. Aquele é o Rio Caru, né? Rio Caru. Né? Diferente, não tem estrada de terra, não tem estrada do chão, não tem. Porque a de primeira, é só usar o rio, né? Motor, vadeira, né? Que completo, motor. E 40 kp, né? Usaram com a Funai usava, né? Mas até agora eu acho que não tem mais não. Né? De primeira a Funai usava motor. Lá no Juriti, né? Tem toda uma diferença, né, dos grupos. Para mim, não tem como falar mais. Fala. Não, eu tô dizendo. Fala. Pois é, pessoal, a gente viu ali, né, que eu vou pular lá para os parentes lá do 13, a aldeia, né, como é que chama a aldeia? A gente viu o vídeo agora, no final, né, esse aí também é importante, né, tem parente isolado, né, o Aguajá, né, a gente viu ter algum, agora com terra indígena Araribói, e como vocês viram, né, lá, né, e os parentes foram para caçar todo ano, quando os parentes faziam festa menina moça, né? Quando as moças vão se formando, aí eles fazem as pinturas, né?
Aí quando eles foram lá, encontrar onde tem tudo cortado, a raiz do cipó grande, né? Para tirar água para beber. Porque lá a serra, né? É tudo seco. Como vocês viram lá, tudo pedaçado. Aí os parentes de Guajajara conheceram logo, os parentes de Guajajara estão aqui, né? Aí isso conheceram logo, né? Aí foram ouvir também, eles gritaram, né? Chamaram, né? Também os parentes. Aí ficaram lá escondidos lá para chegar a aproximar para filmar, né? Aí estão lá, quem voltaram era um parente, né? Ele com a flecha, né? Um monte de flecha ficou lá, e uma rede também Tucum. Realmente é o Aguajá mesmo, né? O nosso parente. A rede, né? A rede, Tucum, flechas, A semente. a semente igualzinha a gente está usando, né? É isso aí. Mas esse agora a gente viu, né? Também, aqui não é o de extrusão, né? Como vocês viram também, tinha só o capim, né? Não tem mais da floresta, mas agora estamos com só o capim. Viu? É isso minha pergunta, pessoal. Todo mundo assistiu, né? Aí esse filme, né? Vocês comentam aí, quem for falar para nós, eu vou repetir responder para vocês, tá bom? Alguém quer fazer pergunta? Vou lá no banheiro. Tinha o som do Léo, né? Bom, meu nome é Luiz Carlos, na outra sessão eu fiz hoje uma pergunta e agora eu queria saber um pouquinho mais, se for possível, assim, resumindo, sobre o capelão, uma figura que aparece aí, um personagem, né? Personagem não, é o capelão, que ele fica com medo do barulho do trem. E eu queria saber mais um pouco sobre isso, por favor. Eu vou responder aqui, porque o trem passa lá perto de nós, porque a Foz está num capelão de longe, perto de casa, perto, porque foi longe demais. Porque a gente, antigamente, os caça, ficava perto de buscar matar, perto da aldeia. Hoje não, hoje o trem passar direto ali, o caça foi de longe. Isso aí. Obrigado. Afastou os animais? A gente vê coisas que parecem inacreditáveis, né? Assim, o encontro do Fly com os parentes isolados ao hotel, na Araribóia, né? E também aquela extensão do trem que passa, não acaba nunca, né, de passar. E é isso que foi feito, o contraste nesse filme, né? Entre o som, não sei se vocês ouviram, o som do capelão cantando, é aquilo, né? Eles escutam. Por isso que ele é chamado de capelão, porque ele canta, né, na capela. Na verdade, ele chama Guaria. Guaria. O Guariba, né, que a gente fala Guariba, veio justamente da língua deles. Guaria. É o macaco Guariba. E ele é uma caça predileta. E ele fica com medo do trem, porque o trem faz mais barulho que ele ainda, né? Ele não para de passar. E ele passa muitas vezes por dia, passa de noite. Toda hora. Toda hora. É. Então, 50 vezes ao dia. Isso que a gente viu é 50 vezes ao dia. 50? Mais ou menos. 300 vagões. Eu consegui com
aquilo que a gente viu no filme, esse tempo todo, o barulho e tal, isso é mais ou menos a cada meia hora, um pouco menos, é aquilo. Passa dia e noite. O Bernardo quer perguntar também uma coisa. Alô. Opa. Meu nome é Bernardo. Achei incrível, né, essa seleção desses três filmes aí, complementando visões, né? E eu estou com duas perguntas que eu tive uma curiosidade no segundo filme. Quando tem aquela imagem que é impressionante, né, que aquele índio dos que vivem isolados, né? Porque parece que deixaram uma faca lá, né, para marcar essa presença, né? Estamos aqui, né? Achei incrível, né, aquela situação toda, né? Achei muito bacana. Eles têm vocês acham que eles têm essa visão de que eles estão sendo protegidos por vocês, assim, na medida, claro, eles não querem o contato, né? Eles querem viver na mata. Vocês protegem essa mata para eles poderem viver isolados. Agora, vocês sabem que se eles se sentem protegidos, assim, vocês estão protegendo eles? Eu fiquei curioso com relação a isso, assim. Porque eles nos fugiram, tipo assim, eles saíram, né? Não querem aproximação, mas não foi uma coisa assim, tem aquela imagem ele olha, mas não é uma coisa assim, e sai correndo, né? Assim, claro. Aí não querem contato, mas assim, não é uma ameaça. Eu quero saber se eles se sentem protegidos. Essa é a pergunta, por vocês. Porque ele não tem contato, né? Ele não conheceu nenhum branco ainda, né? Ele fica com medo de ameaça também, né? Nós está protegendo, sim, né? Porque a gente não pode dar contato com ele logo, assim, chega lá, porque a gente, com medo, passar a doença para eles. Eles estão fracos, não têm remédios, né, que nem a gente está usando para não... A doença bate, mas fica fraca, né? Para eles não. Quando ele pega a doença, ele fica bem forte e fica bem gripados, né? Fica fracos, eles morrem. Entendeu? Por isso que a gente não quer contato com eles, né? E chega lá para dar contato com ele, né? Fazer a aldeia com eles lá, não pode. A gente deixar lá dentro do território, proteger eles lá. A gente fez uma base lá da FUNAI, né? Os guardiões também. Fiz uma base grande para proteger os parentes isolados, né? Porque a gente não quer os caçadores não tiram neles, né? Às vezes também os parentes já isolados morrem, né? Teve isso também. Morreu, os parentes viram, diz que colocou um monte um pedaço de pau por cima dele, né? Não tem como enterrar, eles cavaram um pouco, né? Não tem os ferramentas, né? Por isso que a gente está... O caso ele morreu, não sei como é que ele morreu, porque talvez pegou um gripe também, não sei, porque eles são fracos, né? Por isso que a gente não dá contato agora com ele. A gente conversa com a FUNAI também falou igualzinho que eu estou falando aqui, porque a gente não vai aproximar agora, não tem? Porque a gente tem que deixar por enquanto distante, viu? A gente proteger só a floresta, que não, o invasor não entra lá, as madeiras não chegam lá, viu? Não, isso eu entendi, assim, obrigado aí pela resposta, mas eu entendi essa visão. Eu queria, agora é difícil saber qual que é a visão deles, né? É difícil. Porque se fosse um branco lá, a ameaça, claro, ela é concreta, ela é evidente. Vocês estão protegendo. Eu queria saber como é que se eles, por acaso, vocês têm essa ideia de como que eles veem isso, né? Como é que eles manifestam, né? Esse cuidado que vocês têm, né? Vocês têm de proteção com eles. Né? Pois é, que nem eu digo, porque
a gente não vai logo lá, porque a gente não sabe falar, não chega perto, tá? Porque a gente tá com medo, sabe como é que a gente tá com medo? Flechada, né? Porque não tem, né? Porque eles não tem conversa com a gente, porque a gente vai até a gente entra conversando, quando a gente chega lá, né? Vai chegando, vai até conhecer a gente, né? Porque a gente vai chegar lá com a gente com medo de flechar. Como aconteceu lá, o servidor da FUNAI, né? Foi flechado, morreu, né? É isso que a gente está com medo também para ir aproximar, viu? Não tem brecha, então não entender. E até porque esses grupos isolados tem uma certa diversidade entre eles, assim, né? A gente viu ali o grupo que está na terra indígena Araribóia, mas também tem outros grupos, registros de outros grupos também na terra indígena Auá, na terra indígena Caru, talvez na terra indígena Turiaçu. Então cada um desses grupos isolados é uma relação, é uma hipótese de quem talvez sejam eles diferentes, né? Na Araribóia, uma hipótese que eles têm é de que seja uma família que vive na aldeia Tiracambu, onde o Mecata, o Aracuranim vivem, que num momento de fuga, um grupo correu para um lado, o outro correu para o outro, aí o pessoal que está na Tiracambu correu para cima, o que correu para baixo está lá na Araribóia. Lá da Caru já não sabem quem que é, talvez seja até um grupo inimigo, que é Auá, mas que tem uma relação de inimizade. Então, tem uma diversidade dentro desses grupos que tem, né, às vezes você sabe quem é, você não sabe quem é, e não dá para saber muito o que eles pensam justamente por isso, né, porque não dá para perguntar nem... mas que acho que sempre que aparece, né, que assim, os isolados eles têm uma consciência de que tem gente em volta, quem está em volta, e de o que ameaça e o que não é. Né? Isso, quando a gente... uma coisa que na própria política de proteção, quando a gente vê os relatos, ou tem esses registros todos, isso é bem claro, assim, eles estão observando, sabem muito bem de quem se aproximar ou não, né? E por isso que estão conseguindo se manter vivos até hoje, né? Na situação, como o Rubinho destacou, a terra de Araribóia é praticamente a sobrevivência deles é praticamente um milagre, assim, da situação em que eles vivem, assim, de incêndio, desmatamento, a pressão, é uma terra indígena, tem muita aldeia, muita gente, não tem água, enfim, uma situação muito difícil e eles estão conseguindo se manter. Além disso, a proteção espiritual que eles têm. Porque não tem água. Boa tarde, né, primeiramente. A minha pergunta é sobre o primeiro filme. Eu achei assim, muito bonito, muito emocionante como um todo ver o filme. Todos os 3 filmes foram bem lindos, assim. Só que no que tanto o primeiro filme, eu achei muito legal a proximidade da câmera do registrador com os objetos de registro, sabe? Aí eu queria entender como é que foi essa parte desse processo, como foi esse aproximamento, tipo assim, como se estabeleceu esse contato entre vocês que estavam lá, registrando esse momento, a partir da ética que você tem que ter com o observador, com o objeto de estudo. Eu queria entender isso, sabe? Mariana, aqui tá da pergunta ou espera ela responder? Deixa a Mariana responder. Mariana que fez esse vídeo, né? Obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que o primeiro passo que a gente dá assim, para ir para campo, nesse caso assim, que a gente vai para um grupo de recente contato, é através dos antropólogos que trabalham nesse lugar e dos indigenistas que estão nessas bases. Né? Eles são a nossa ponte assim, para a gente chegar lá. Né? E a partir do momento que a gente está lá, né, a gente, o Agostinho e o outro indigenista que estão lá, né, o outro que fala que tem também mais de 30 anos que eles estão lá, né, são as nossas pontes, assim, porque são as figuras de confiança, né, desse pequeno grupo que estava ali. Na época ali era um grupo de 15 pessoas, 20 pessoas, não tinha mais que 20 pessoas naquela comunidade ali, eram bem poucos mesmo. E a gente ficou cerca de uma semana ali naquela comunidade. No dia que a gente chega, tem o nascimento daquele bebê, né? Então tem um acontecimento de muita festa ali, né?
Então se estabelece assim também acho que o nascimento do bebê também cria um momento assim de união assim do grupo ali, porque é um momento de festejo, assim, sabe? Aquele neném que nasce, assim, acho que esse momento foi um momento bem especial, assim. E aí também tem uma coisa que eu costumo fazer assim também, que às vezes separar o grupo também assim entre mulheres e homens também, para poder ter essa liberdade entre as próprias mulheres e homens assim da equipe mesmo, para poder ter o momento do banho, sabe, assim, o momento da mãe que está amamentando o menino, e o momento às vezes, por exemplo, onde o Luiz, que dirige comigo, que foi, por exemplo, para o mato com os outros dois colegas que vão caçar macaco e buscar mel. Às vezes eu costumo ter esses desmembramentos, assim, sabe, assim, para poder ter liberdade também, às vezes, entre pequenos grupos que vão se formando ali, num caso desse, assim, para poder conseguir um pouco mais de intimidade mesmo, assim, entre as pessoas, assim. Eu acho que aquela família onde tem o bebê, onde tem as meninas que vão para o banho, por exemplo, ali é um momento que eu estou com ela. Eu estou com aquela família, eu estou sozinha com elas, estou eu e o captador de som. E o resto da equipe está caçando macaco e mel no mato, né? Então, acho que, às vezes, assim, esses momentos de intimidade também, assim, de estar um a um, sabe, também ajudam a ter um pouco mais de proximidade. Isso mesmo, né? Eu vídeo lá das crianças que você filmou, né? Tá com você mesmo, as crianças do Juriti, tá me vergonhando, né? Você filmou ele. Provavelmente, assim, como as pessoas foram lá, eu me lembro do Marina, né? Como vocês fez do mesmo jeito que vocês fizeram de antes, né? Assim, porque as crianças, eles são curiosos, né? Vão lá, quando as pessoas de fora vêm para filmar, eles vão todinho atrás, banha, né? Eles ficam brincando, né? Também o vídeo do Piraí, né? Piraí, o finado Piraí, né? Aí também ele é caçador de flecha, ele é profissional de flecha, né? Ele vive só de caça de flecha, mas uma de caça de espingarda, mas a prioridade era a flecha dele para caçar capelão, como a gente viu no vídeo, né? Ele sobe ali no pé de árvore para buscar as capelas, espera lá em cima, né? Nem o perigo daquele negócio desse, né? Mas também ele costuma, né? Esse treinamento ele costuma, tipo, pegar uma capela com a flecha, e também o outro subir lá apoiar, vocês perceberam, e subir lá apoiar os mel lá em cima. Qual é a mel era? Aí os outros, não, vai lá e subir. Os outros mandou lá, o Piraí mandou lá e foram subir lá em cima, apoiar. O mel chama de tamaíra, né? Fala tamaíra. Aí foram olhar, né? E é isso que as mulheres foram também, né? E também o Piraí também falou na primeira, no Auá, ele ia trabalhar plantador de mandioca, né? E também batata doce, que vocês viram também, né? A gente arrancou lá, né? Mostrou lá. O Piraí, o finado Piraí, é gente boa, né? Quando a gente foi para lá no Juriti, ele é gente sorriso, ele é gente compadre. E também eu acho que no Natal parece que. E também um acidente, que ele gosta de subir, né? E acabou, ele quebrou uma gaia, pegou uma gaia podre, né? E acabou, e caiu, pegou uma queda, quebrou o braço, quebrou a cabeça, né? Aí ele faleceu, né?
A gente não esperou isso por ele, né? Porque a gente de repente queria se foi caçar sozinho, né? Ele mesmo chegou lá, tontura, que a gente pensa que ele já está bem, mas ele chegou lá e morreu dentro da aldeia. Né? O Iraim, ele plantador, era uma cacique de herança da frente, né? Eu também deixei memória para os parentes dele também no Juruti, né? O filho dele está assumindo agora cacique lá, agora é Yui, filho dele, né? O Yui é uma cacique, agora é um rapaz novo, né? Agora ele está apresentando os povos, comunidades, Juruti, né? Ele está em frente com a FUNAI, né? Trabalhar e a FUNAI ajudando as FUNAI também, né? E a gente viu também, vou falar como a gente viu também os trem, né? E o trem ali, vocês acham os trem pequeno ou grande, né? Muito grande, né? E a gente viu os trem ali carregam bastante mineiro, né? Entendeu? Carregam bastante mineiro. Esse aí acomoda a gente lá na aldeia Xiracambu, como Xauá, né? Porque ele faz das caças para longe, a gente caçar, fazer barrida, espera, todo dia trem passa, o outro desce, o outro sobe, o outro desce, que a gente não assunto nada, né? Porque cada vez vai acontecer mais esses projetos, a gente está mexendo agora, a gente está fiscalizando e trabalhando com o documento que chama de apartado, documento apartado do Cássio, porque a Vale enrolou a gente, vou falar para vocês, né? Porque a Vale enrolou bastante nós, Auá, né? E Guajajara, eu acho que não enrolou ainda, mas realmente que foi enrolado nós mesmo, o povo Auá, por a Vale, né? Porque a Vale, a gente prometeu bastante com a gente, e a gente pediu 7 caminhonetes, eles mandam só um caminhonete para cada aldeia, mas não cobriu essa, a gente botou no documento, né? Quando a gente pediu 30 o motor com completas, né? Ele só manda só um motor 40, motor 60, né? Então, só com a Auá, aldeia Auá. Não manda completo, não manda para a aldeia para Xiracambu, não manda, né? Porque por isso que a gente está fazendo documento apartado. Não sei se vocês sabem. Documento apartado produzido por a nossos Guajajara, e o antropólogo Luiz também está ajudando a fazer documentação de documento apartado. Ontem, os parentes estão reunindo lá na aldeia Caru, lá no Pindaré, quer dizer, perto de Santo Inês, aldeia Xunuaren, né? Estão na reunião sobre documento apartado. Porque a gente vai ser outra obra nova agora, vai ser documento de outro acordo, vai acontecer agora. A minha preocupação é poluição do rio, né? Porque poluição do rio, porque está dando muito causa do rio e o o lixo descendo do rio, e obra está ali mexendo a areia vermelha, né? Tudo. E quando a máquina mexe ali, quando tem uma chuva grande, desce tudo e vai para o rio. Aí o rio fica outra cor, tudo sujo, né? Por isso que o Tatutiá fizeram o vídeo, né, sobre isso, né? E realmente vai acontecer dessa obra da Vale, nesses empreendimentos grandes, muitas pessoas de fora, né? Assim como pessoa de fora, muita gente de fora e vai lá, né?
compram terreno lá, moram lá, cada vez mais crescem, mais da Altamira, Roça Grande, Alzilândias, Boa Vistas, Mineirinho, Alto Alegre do Piraré, Arapapá, cada vez o povoado já está crescendo perto de nós, né? Então também a prefeitura, né, não recolhe aquele lixo que tem no povoado, né? Porque estão muito pessoas para morar ali, consomem muitos peixes, também os pescadores não deixam o peixe crescer, eles pescam peixe com ovado também, né? Então recolhe o peixe e bota a rede para pegar os peixes, né? Aí isso, porque isso que acontece também lá, tem muitos caçadores, também rouba a caça dentro do território, rouba frutos, rouba açaí, rouba bacabas, e bacuri e o plaçu, vocês sabem, plaçu, né? Por isso que a gente está preocupação, porque é muita gente curioso, vai trabalhar na firma, depois casa com a menina de lá, né? E compra os terrenos lá, eles moram lá por perto lá, né? E eu vou pular para o outro aqui, que é uma a gente viu, né? Me falou como é que as coisas do falando tem de Araribóia, né? Porque lá desde Araribóia ele é seco, não tem água de jeito nenhum. Eu fui lá trabalhar para a FUNAI, passei 60 dias sem água lá indígena Araribóia. Eu fui um bocado de quê? Eu fui para reconhecer os parentes isolados lá, né? Eu fui para lá e andei no mato, andei mais de 10 quilômetros de pé, né? Aí tem que carregar água nas costas de uma mochila, lá tudo seco, não tem água, não tem garapé, não tem onde a gente banhar, lavar pelo menos, né, o cabelo, né? Aí lá a gente foi, lá onde que estão barracos, né, o tapiri, que as pessoas falam, né? E tem uma casinha lá onde que ele vivia lá, né? A gente foi só lá, lá chego lá, olhar onde que teve o tapiri velho antigo, onde que ele vivia lá. Aí a gente recuou, né? Porque a gente não pode chegar lá onde que ele está, lá no centro dos matos, né? A gente ficou para trás, os parentes de Guaiacara que eles fazem vídeo lá escondido, lá você pode ver lá o parente Clóvis Guaiacara, né? E uma vez que ele manda mensagem para mim, quando eu vai vir para cá para eu dar contato com os parentes, eu disse, não chega perto dos parentes, você passa a doença para eles, eles vão passar para os outros e vão morrer. Eu disse para ele, né? Aí se os parentes escutaram, nós, então tá bom, parente, então a gente não pode aproximar mais do parente. Eles estão pedindo para deixar os pratos, o facão para eles, né? O litro para eles. Eu disse, não, bora parar com isso, não pode entregar o negócio, isso aí, né? Aí por isso que eles que ter contato a gente não autorizou, como a FUNAI também não autorizou, né? E vou contar um pouquinho do Tatuapé, né, que a gente viu, passou o dia todinho ali, né? Vocês perceberam que o que Tatuapé está ouvindo ali, né? Tatuapé, ele ficou ali ouvindo o capelão cantando, né? Vocês viram o barulho que o capelão está fazendo, e está filmando, gravando os capelão cantando, né? É bom o capelão cantar perto da floresta, canta bonito o capelão, né? Isso aí que o Tatuapé está fazendo,
né? Por isso que esse fui lá, né? E por isso que de novo aqui, os parentes cortou bastante aquele estoquinho, tá? Falar aqui novamente que ele sabe que tem água ali, né? Só ele tem conhecimento, eles, né? Porque nós não sabemos. Pega cortar os paus ali, mesmo aí dos paus ali, porque tem a água ali. Ele sabe também, nós também sabemos dar outro jeito, ele sabe outro jeito deles também, né? Porque ele não pode morrer de sede, porque a água é para a gente ficar bebendo, tipo o nosso combustível, né? Se você usa carro ali e bota um pouquinho de combustível, o carro morre naquela estrada ali, não anda mais. Tem que colocar combustível e tem que rodar. Igual nós, tem que andar com água, poder beber e andar mais na frente. Entendeu? É isso que os parentes estão fazendo, né? O que estão usando o que? Aqui a cabaço de sapucaia. Por isso que andar com água dentro ali para beber. Colocar mel dentro. Viu? É isso aí. Alguém quer mais? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa? É só fazer aproveitar para contar um pouquinho desse último filme, né? Como é que foi o processo dele, de onde ele surgiu e o coletivo Iapu. A gente vai ver depois, acho que durante a semana, outros filmes do coletivo, mas esse filme, né? Ele nasce um pouco junto com o coletivo nasce um pouco junto com o filme, e ele vem de um movimento dos professores Auá, principalmente lá da aldeia Auá, e agora nós também estamos... Aí depois o Arapioca e o Pitari vão poder falar um pouquinho também que eles fazem parte, mas também Maiacatã e Aracuranim também estão se juntando ao coletivo, mas a gente tem várias outras pessoas também, Leitatim, Caputiá, Coragã, Arautaim, Amiri, Recaramucã, enfim, estão participando do coletivo. Ele surge um pouco essa história, né, que a gente está vendo um pouco nos filmes, de algumas perguntas que esses professores começaram a se fazer sobre algumas coisas. Acho que no primeiro filme, assim, tem algumas... É muito interessante, assim, o registro das falas das pessoas que estão no entorno dos Auá, trabalhando nas aldeias e tal, que traz umas coisas que são muito... diz muito, assim, sobre como a política indigenista é tocada ali, e as questões que tem ali também com os Auá. Que é, por exemplo, a gente ouviu a questão de saúde, né? Os Auás ficam muito doentes porque a alimentação deles, eles só comem coisa da floresta, eles não comem fruta e salada, ou que eles vão muito para o povoado e eles pegam doença no povoado e trazem para a aldeia, né? Ou da outra questão ali, duas questões que aparecem ali que também são muito... assim, a questão do trabalho, da fome, das roças e tudo mais, que tem a ver ou com o empenho que é colocado nesse trabalho, nessas roças, ou talvez com... ali tem um colega que diz que o que a Vale dá é muito pouco, e isso não vai resolver, a gente tem que resolver de outra forma aqui para eles não passarem fome. Essa é uma questão, né, da segurança alimentar, naquele momento, é uma questão muito, muito forte. Mas eu acho que os professores, né, e que depois desembocam nesse coletivo, eles começaram a se perguntar um pouco dessas questões, o porquê que essas coisas são assim, né? E tem uma outra fala também que é um pouco, apareceu nos outros filmes, que resume um pouco da história dos Auá, né? A gente estava fugindo dos fazendeiros, a gente estava fugindo dos invasores, e a FUNAI veio e ajudou a gente e protegeu a gente, né? E isso acho que aparece um pouco depois na estrutura também, um pouco outro dos Guajajara também. Então acho que essas começaram a surgir algumas perguntas, assim, será que foi assim mesmo? Né? Será que foi
a gente foi salvo mesmo por eles, ou esses não indígenas estavam fazendo algum outro papel? Será que a gente fica doente porque a gente sai demais? Ou será porque tem alguma coisa errada com o atendimento que a gente recebe, ou com as condições ambientais da terra indígena, ou da forma que a gente tem acesso para poder viver, né? Será que falta comida porque falta de dinheiro ou de trabalho? Ou será que tem alguma outra questão que a gente não está conseguindo caçar, que a gente não está conseguindo se manter como sempre se manteve? Então, algumas coisas que começaram a surgir a partir da escola, e que isso se traduziu numa vontade de assim, olha, a gente precisa de parceiros, a gente quer ajuda para investigar essas questões e falar delas, né? Então, ali no filme aparece um projeto que surgiu dentro da escola, que foi o projeto Auá Munhateia, contando as verdadeiras histórias dos Auá, que era um pouco assim, tentar contar então essas histórias, procurar a verdade, né, por trás dessas histórias, contá-las de outro jeito. E começaram com oficinas, então, de filmagem com celular, de como fazer reportagens, e nisso também a gente fez duas viagens, né, que também foram muito importantes, lá para as minas de Carajás, da onde vem esse minério que passa dali. Isso tudo começou a movimentar, né, movimentar a escola, movimentar de filmar, de pesquisar, de ir atrás das histórias, pesquisar, e de ir atrás de gente para perguntar, ir atrás de documento para consultar. E disso eu falei assim, bom, a gente precisa se organizar de alguma forma num coletivo, para a gente conseguir apoio, conseguir parceiros, conseguir financiamento, conseguir ter um nome nosso, a gente, enfim. E aí daí surge esse coletivo Iapu. E esse filme foi construído assim, também de uma forma muito coletiva, né? Esse texto que aparece ali, ele foi construído ao longo de um ano e meio, mais ou menos, de muita discussão, muita pesquisa entre eles, assim, todo esse diálogo do capelão, de perguntar como é que procurar os mais velhos, o que o capelão fala, o que o capelão pensa do barulho do trem, como a gente pode dizer isso, o que o trem, o que os mais velhos falavam sobre o trem pra gente. Então foi também um trabalho, resultado de um trabalho de pesquisa, né, que eles fizeram lá, e eles dirigiram tudo, assim, né, assim, dizer, bom, a gente quer que filma isso, filma daquele jeito, bota assim, bota isso aqui, essa hora, né, mas vou passar aqui para eles contarem um pouquinho, mas para dar esse contexto, né, e contar um pouquinho do processo. Quer falar um pouquinho do coletivo do professor? Aqui em Iapu, que eu posso ver, Boa tarde, né, pessoal? Eu já vou explicar para vocês, né, como é que a gente criou o grupo, né, do coletivo, né, como a Guilherme falou, né. Na língua nós chamamos Iapu, entendeu? O animal o pássaro, né, que ele anda junto, entendeu? Tipo o grupo que ele anda junto, a gente criou como isso, né? Aí a gente tem que organizar como é que a gente faz, né? A gente tem que... Nosso professor é que faz isso, né? Aí quem quiser participa lá para poder a gente criar o grupo aí do Iapu, né? Do coletivo, né? Aí a gente criou, mas e também podia daqui mais, dá pra gente explicar um pouquinho para vocês, entendeu? O grupo do Iapu, dos professores indígenas do Auá, a gente criou, entendeu? O que o grupo do Iapu, para poder, a gente criou isso aí, para poder a pessoa saber, né, o que é o significado do grupo, entendeu? Para quem é que pessoa aí, quem sabe, quem não sabe, aí a gente tem como... A gente tipo assim, ó, aí, tipo a gente criar alguma imagem bom para ele, né? O Arapiô fez, né, imagem bom para a gente colocar nele, que ele tem também o Cacano também, que anda com ele também, a Iapu também que ele anda, ele anda junto,
para ver se a quantidade dele, eu acho que é 20 e pouco, mais de 30 e pouco. O coletivo do Iapu, nosso grupo, né? A gente criou. Aí ficou para nós esse daí agora, entendeu? E é para nós, como a Flávia está lá também, ele ajudou nós também para criar, né? Não é fácil, mas demora um pouco para a gente ter que discutir como é que a gente faz, como é que a gente vai fazer. Aí, na hora deu certo, entendeu? Aí, tem... Para nós também, a gente tem história também para explicar para vocês também. A gente criou a imagem como uma ilha, né? A Pio desenhou, mas eu também acompanhei pouco, mas ele está direto lá, né? Mas como é que eu dar aula na outra sala, ele criou a imagem bom para nós lá. Eu acho que o Guilherme está com ele, né? Imagem bom para como é que o Maíra viver, né? A gente criou a história da humana, né? Aí a gente tem que, eu acho que amanhã a gente tem que mostrar para vocês, entendeu? Essa é a história aí, entendeu? Eu vou passar pro Mega Tank para falar para mim também. Tá bom, né? Acabou? Então só um detalhe. Então, o Iberira. Pode falar amanhã. Peraí, vou explicar aí, vou... Só um complementar aqui, e quer dizer, o Iapu, ele anda junto tucano, né? Tucano pequeno, né? E arara também, né? E o Chechel, né? Quando a gente chama é piim, viu? Porque ele chama de Iapu. Ele anda com os coletivos, grupos, né? É isso que ele quer explicar. Porque a gente tem que fazer, esse aqui a gente fez, por isso que a gente chama um coletivo de Iapu, viu? E é isso aí. A gente vai encerrar essa sessão aqui, mas a gente vai ter outras sessões, né, dessa mostra seminário. E agora a gente só chegou até a produção do coletivo Iapu, né? Daqui para frente a gente vai ver outros filmes realizados pelo coletivo Iapu e a gente vai ter melhores condições de discutir sobre essas imagens e conversar melhor. Então a gente agradece muito a presença da Mariana, a presença de todos vocês. E amanhã a gente volta 2 horas com o seminário e depois a outra sessão do seminário é... Seminário. Amanhã a gente vai ter no seminário Guardiões da Memória, quando a gente vai ver os filmes filmados pelo Alberto Alves, e ele vai comentar também amanhã no seminário, 2 horas. E às 4 da tarde a gente continua com uma sessão muito incrível, que é dos filmes que refletem um pouco as condições da saúde, o pensamento sobre a saúde, os modos de vida e a saúde. Começa com o parto ao lar e depois cuidando da saúde do Itaim e a doença de antigamente, quando a gente vivia na mata. Então amanhã, saúde, modos de vida, e são filmes realizados com muita participação, inclusive encenação do pessoal lá da aldeia ao lar. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigada.